Aguarde, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel, sou terapeuta e vamos falar nesse vídeo, um vídeo de reação onde eu vou dar a minha opinião, o que viemos fazer nesse mundo com o professor Laércio. Todo o crédito do vídeo é dado ao professor Laércio Fonseca, tá bom? Então vamos lá. O tema que nós escolhemos hoje, para com todos vocês, é qual é a nossa verdadeira missão aqui na Terra? O que nós viemos realmente fazer a esse mundo? Por que viemos a este mundo? Você tem que entender que nós temos uma galáxia aí com bilhões de estrelas, bilhões de mundos, tantos projetos planetários. Por que viemos a este mundo aqui em especial? Que tipo de alma somos? E que tipo de alma se encaixa exatamente neste projeto planetário, nesta forma de vida que nós estamos vivenciando neste mundo, tá? Então vamos começar a entender um pouco, tentando até raciocinar de maneiras mais avançadas. Em primeiro lugar, primeiro ponto aqui que ela tem que entender: todos nós somos almas extraterrestres. Bem, como ele disse, no tópico 1, todos nós somos almas extraterrestres. O que ele quer dizer? Alma, espírito, que nós não somos deste mundo, nós não somos de planetas, muito menos do planeta Terra, Nós somos seres espirituais, seres do universo. Então, a cada período, a cada projeto, a gente vive e vivencia experiências diferentes, em mundos diferentes, em projetos diferentes. Então, nós não somos humanos, nós somos seres extraterrestres, porque nós não somos da Terra, ok? Ninguém nasceu neste mundo, tá? Nenhuma alma foi gerada neste mundo. Isso é muito importante que a gente entenda, ok? Ao longo da história do planeta Terra, aquela linha do tempo que eu faço para vocês, vamos esquecer um pouco a Atlântida e tal, vamos só pegar essa linha do tempo que nós temos aqui, esse dia de hoje, 1900, vamos trazer aqui para o ano zero, 3000 a.C., vamos chegar a 8000 a.C. Então, é imprescindível que para a gente começar a discutir, todos têm que acreditar em vida após a morte. Todos têm que acreditar na existência. Acreditar em vida após a morte é o básico para poder entender as aulas do professor Laércio Fonseca, tá? Se você não acredita em vida após a morte, então é melhor você parar o vídeo e fazer outra coisa, tá bom? Não, senão não tem por onde a gente começar, tá bom? Então esse é uma dos pré-requisitos para a gente conversar dentro desse nível de coisas. Então, muito bem. Nós sempre vamos pensar no projeto Terra como um planeta dentro de uma galáxia muito gigantesca e que tem as várias dimensões da matéria, Imagine que você tenha hoje 500 mil reais para investir em um imóvel. Imagine que você tenha hoje 500 mil. Onde temos os planos, e a vida vai se manifestar em todos esses planos, Então vamos entender que em algum momento da história, grupos de almas são oriundas da Terra, vinda de pontos distantes da galáxia, e se instala no astral Terra.
outros grupos de espíritos vindo de lugares completamente diferentes vêm e se instalam na superfície terrestre, em várias épocas. Por exemplo, se você escolhesse vir nesta época aqui, ó, os primeiros 5.000 anos de história da nossa humanidade, como é que funciona isso? Então, antes de um grupo de almas decidir vir ao planeta Terra e passar por uma experiência evolutiva aqui neste mundo, acontece o seguinte: vamos supor que está em outro orbe planetário, mas já morreu naquele orbe lá, está no plano astral do orbe. Então, o comando de horda deles lá diz para ele: olha, é o seguinte, pessoal, tem um outro planeta distante que está sendo inaugurado lá, que... Perdão, eu estou com um pouquinho de tosse, tá, gente? Só uma leve aí. E nós achamos importante que vocês passem algumas encarnações, um período encarnatório naquele mundo, que ele tem muitas coisas interessantes para oferecer no processo evolutivo, no processo de conscientização de cada um de nós. Sempre lembrando o seguinte, que todo projeto planetário é uma escola. É uma escola que tem determinados estágios, essa escola. O planeta Terra, como qualquer outro planeta, é uma escola. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para progredir, para melhorar como alma, como espírito, né? Nós somos a manifestação de Brahma, de Deus, do divino. E o divino, quando se manifesta, ele se manifesta em tudo. Então, toda a experiência, toda a vivência é a vivência do todo. Nós não somos humanos em última instância, nós somos seres espirituais. Então, todos os planetas são palcos, né, para vivenciar, são escolas para vivenciar, evoluir e progredir como alma, como espírito e agregar informação para o todo. E determinadas fases essa escola. E os espíritos vêm, se matriculam e mergulham nessa escola para um aprendizado evolutivo para suas almas. Tá? Eu quero que vocês imaginem comigo uma nave espacial carregada com um grupo de espíritos, né, oriundo de um mundo, que venha para cá fazer uma excursão. Uma nave faz uma excursão. Nesta época aqui, ó, entre 8.000 e 3.000 anos antes de Cristo, um período de 5.000 anos de história que teve aqui. Então ele olha para a superfície da Terra e os mentores deles dizem assim: olha, o que vocês vão passar é isso aqui. É a idade da pedra, né? Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem absolutamente nada. Só para lembrar, então, um período bem complicado, um período bem primitivo, onde não tem computador, não tem energia elétrica, não tem rede social, então é um período bem complicado. Então a alma, para topar esse desafio, tem que ter coragem, viu? É uma experiência de sobrevivência com a natureza. Vocês acham importante essa experiência para a alma de vocês? Vai tudo avaliar de acordo com a experiência kármica que eles viveram nos outros mundos onde eles estavam. Às vezes eles eram pessoas tão más, tão rudes naquele mundo, né, que impediu tanto o crescimento daquele mundo, que eles são trazidos para esses mundos para viver uma experiência na continuação de seus resgates kármicos que eles trazem de outros mundos e outras esferas. Bom, então, esses períodos eram muito complicados, eram muito densos mesmo. Então, por isso que o número de pessoas, por exemplo, aqui no começo tinha 4 milhões de almas no planeta Terra. Quando chega aqui nesse período aqui, né, nós temos praticamente, muito pouco, uns 60 milhões de almas só. Até chegar no período de Cristo, que nós temos 170 milhões de almas. Então você vê, é um período tão primitivo, mesmo aqui a época dos faraós, Egito, sabe, a China, a Índia antiga, a época do Buda, a época de Jesus. O planeta Terra era uma desgraça total em termos de primitividade,
Sabedoria zero. Não tinha livro, as pessoas não tinham acesso à sabedoria, né? Os livros que tinham que ser manuscritos, imagine manuscritos, e saber ler, quem é que sabia ler numa época dessa, né? Sabia ler e escrever. Então, sempre as naves traziam as pessoas para mostrar que tipo de experiência essas almas iriam vivenciar nesse mundo, nesse período evolutivo, tá? E a Terra sempre tinha um comando, comandando todas as experiências. Então eu quero que vocês entendam que todo aumento de população ao longo da história reflete a chegada de espíritos de outros mundos para viver uma experiência evolutiva aqui na Terra. Aí, a Terra tem uma lei, né? O projeto Terra tem uma lei, e essa lei é a lei do karma. Tá? Bem, a lei do karma a palavra karma significa ação, é uma palavra do yoga que significa ação. Significa o quê? Que o espírito, a alma, precisa ter ação, precisa vivenciar experiências, aprendizados e evoluindo gradativamente, tá? Diferentemente do espiritismo, que vê o karma como dívida, a palavra, em essência, a palavra karma significa ação e não tem relação com dívida. Tem sim relação com aprendizado, né? Nós não somos devedores, nós estamos aqui para aprender e progredir. Então, reprovou, volta, repete para poder aprender. Mas dívida não é uma palavra que, para mim, não faz muito sentido para definir o karma, não, tá bom? É a famosa roda de Samsara. A famosa roda dos mestres orientais, né? A roda de Samsara. O ciclo de reencarnações e morte, nascimento e morte, nascimento e morte. Nesse ciclo de reencarnações e nascimento e morte, o espírito vai passando por várias etapas evolutivas nas quais ele vai experimentar todas as fases que o planeta pode oferecer a ele, né? Entendeu? Então, essa aqui é a famosa lei do karma e a famosa lei da reencarnação, tá? Então, a lei da reencarnação é passível, ok? Quem não acreditar em reencarnação já pode virar as costas para mim, fechar o chat e procurar a tua igreja, porque não dá para conversar, tá? Então, a questão fundamental é essa. A lei do karma, a roda de Samsara, é o ciclo de reencarnações sucessivas que um ser experimenta aqui na Terra. É claro que a lei da reencarnação, ela dificilmente seria aceita pelos poderosos na antiguidade, pelos reis, né? O próprio imperador de Roma, né? O imperador de Roma, quando assumiu o próprio cristianismo, chegou a um ponto que ele falou, pô, concordo com tudo, mas vamos tirar esse negócio de reencarnação aí, porque aí eu vou ter que me encarnar, vou me lascar aí, né? E não vai estar certo não, o rei não pode se submeter a essas coisas. Então, o catolicismo foi, né, o cristianismo nos seus primórdios teve que ceder muita coisa, principalmente a lei da reencarnação. Então por quê? Vamos supor, a lei da reencarnação é o seguinte, um espírito reencarna no alto da esfera da lei de Samsara, encarna por aqui assim, nesse setor aqui. Nesse setor, ele pode encarnar com muito Dharma. Dharma são certas condições, por exemplo, ele encarna rico, poderoso, filho de famílias poderosas, né? Lá em Roma, por exemplo, ele não vai ser escravo, num período onde Roma é abundante, uma das nações mais assim ricas do mundo, né? Em termos de poder, cultura, dinheiro, comida, né? Aquela coisa toda, pomposidade, né? Então ele encarna ali. E ali ele vai viver as suas teias atáveis. Só para deixar claro, não é porque uma pessoa reencarnou numa situação de riqueza, de poder do rei, numa situação muito boa, que significa que vai ser fácil. Porque da mesma forma que é muito difícil viver com pouco dinheiro, viver na miséria, também é bem desafiador
viver com muita abundância. Exemplo que muitos milionários, multimilionários têm filhos que se perdem em droga, se mata, comete suicídio. Então, assim, é claro, é óbvio, se você tem dinheiro, se você tem poder, se você nasceu num berço de ouro, com certeza você vai ter muito mais oportunidade, sua vida será muito mais fácil. Mas depende também da alma, do espírito fazer acontecer, né? Então tem muita gente que tem tudo e acaba não tendo nada, acaba perdendo tudo, acaba sendo depressivo e não dando valor à vida, né? O que são teias atáveis? É como ele vai reagir, interagir com as outras pessoas deste mundo. Que tipo de comportamento ele vai ter? Né? Ele vai ser um tremendo de um filho da puta, pisando, torturando, matando, destruindo, evoluindo seu ego poderosíssimo? Ou vai ser um ser bondoso, amoroso, que auxilia as pessoas, que ajuda, que gosta de ver todo mundo bem e feliz? As atitudes de cada um refletem o estado interior de cada um. Tá? Isso faz com que esse espírito, na sua interatividade, ele crie uma coisa que nós chamamos de teias atáveis. Você estabelece uma teia atável. Vamos supor que você assassina alguém. Assassinar alguém significa... Quando ele fala de teias autáveis, né, que ele usa esse termo, seria que ele está querendo dizer que tudo está conectado. Quando você se numa pessoa, quando você prejudica uma pessoa, você está ligado a ela de certa forma. Quando você tem um parente, você está ligado de certa forma àquele parente, àquele amigo. Então qualquer ato, bom ou ruim, ele está conectado com aquela pessoa, né? Tudo, na verdade, tudo está conectado. Porém, né, nós temos conexões mais profundas, né, mais próximas. É só impedir o processo aqui, porque ninguém mata ninguém, né? Então o cara vai para o astral e você fica lá com o bem bom, com tudo que ele produziu. Isso estabelecer uma teia atável. Aquele cara no mundo espiritual, ele vai exigir uma contrapartida pela lei do karma. Então esse indivíduo, ao morrer, ele acorda para a realidade do que ele é realmente, né? Assim, vai perceber que ele cometeu uma bobagem, né? E agora, né? Então, o que a gente faz com ele? Essa classe dominante que estava aqui, nós jogamos toda essa classe dominante na próxima encarnação aqui para baixo, ó. Entendeu? Então, e toda essa classe pobre que estava aqui, nós jogamos ela para cima na roda de Sansara. Isso é muito engraçado, né? Porque todos, devido às teias atáveis, vão viver as mesmas moedas. E assim a roda de Sansara vai girando de opostos extremos. A roda de Sansara, ela pode ser vista também como um modelo do Yin e do Yang. Tudo é Yin e Yang. O Yin se transformando em Yang, o Yang se transformando em Yin. O Yin está relacionado à escuridão, o Yang está relacionado à claridade. Então, da mesma forma que na roda de Sansara, a pessoa numa encarnação ela tá ali rica, fazendo sucesso, nasceu num berço de ouro, tem tudo. Numa próxima encarnação, se ela não fez bom uso daquele Dharma, ela volta roda-se, né, a roda de Sansara, e ela vai viver experiências do outro lado da moeda. Então aí ela provavelmente vai sofrer. Ela vai nascer numa situação mais desafiadora, numa família mais pobre. Então é parecido com a visão de Yin e Yang, que pode ser aplicado a tudo, que é uma lei universal, né? Há valores cada vez não tão assim, né? Extremófilos da coisa, né? E a roda vai girando, e essa é chamada o giro da roda de Sansara. A partir do momento que um espírito, vamos supor um espírito chega aqui, né,
Quantas encarnações ele vai dar? Né? A gente tem em média, a gente calcula em média, 10 encarnações a cada 1000 anos, na média. 10 reencarnações a cada 1000 anos, em média. Tá bom? Então, se o cara falar, eu quero viver 20 encarnações, professor, então ele vai calcular um período de 2000 anos. Né? Então, cada espírito tem um projeto variado. Sair da Terra, ascensionar, depende muito do comportamento de cada um. De acordo com o comportamento de uma vida, da dedicação, dos estudos de uma vida. Quando ele usa o termo ascensionar, é como se fosse se iluminar. É aquela alma, aquele espírito que já vivenciou o que tinha que vivenciar na Terra, já aprendeu o que tinha que aprender, já expandiu a sua consciência a um nível que ele precisa ser enviado para viver outras experiências em outros orbes planetários, em outros locais, outros planetas, ou outros projetos, né? Então ele já aprendeu o que ele tinha que aprender. Ele pode queimar vidas futuras. Não ser necessário viver experiências mais densas lá na frente, porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender, não criou teias atáveis, não foi um tremendo de um filho da puta egoísta que pisou, matou, torturou um monte de gente para estar no poder, por exemplo. Né? Então, mas se você olhar a história da humanidade, né? A história da humanidade é uma história de guerra, conflito, conquistas, batalhas, mortes sanguinárias, aqueles campos de batalha com corpos destruídos aos milhares e milhares e milhares de pessoas. O ser humano ele está sempre em guerra, sempre fazendo guerra. Raramente existe um período em que a humanidade não está em. Acredito eu que só no projeto da luz, né? No período da luz, acredito que não tenha guerra, não faz sentido, né? Um projeto da luz ter guerra. Mas nesse mundo de teste, de prova, mais primitivo, vamos dizer, guerra o tempo todo, né? Guerra interior, guerra nos esportes, guerra matando o outro, guerra entre países, né? Guerra de todas as formas, né? Guerra no trabalho, enfim. O tempo todo foi sempre assim, né? Então as teias atáveis são bastante complexas, né? Então o tempo foi passando e as almas foram aumentando, a ponto de chegarmos aqui, temos 1900 aproximadamente, aqui nessa fase, 1 bilhão de habitantes. Né? Então, se você chegou da Idade Média para cá, né? E todo mundo sabe o que eu falo, né? Que deste ponto de vista até aqui, né? Nesse único período aqui, chegaram nesse período aqui 6,5 bilhões de almas só nos últimos 100 anos. Então a pergunta importante que eu faço a vocês é: por que todos esses espíritos na galáxia, que estavam distribuídos na galáxia, resolveram nesses últimos 100 anos vir para cá e pleitear uma encarnação nesse mundo? Então, esses 6,5 bilhões de almas que chegaram são na primeira encarnação. Não tem como eles estarem na segunda, terceira. Só o pessoal que está aqui para trás está na 10ª, primeira, dependendo do período que ele chegou, é o número de encarnações que ele pode ter dado lá atrás. Ok? Então, a pergunta é: você vai passar 10 horas assistindo esse curso gratuito para você não ter que ficar mais 8 horas por dia. Por que o projeto não abriu portas para que esses bilhões viessem aqui? Provavelmente, a explicação é muito simples, não é uma explicação sofisticada não. Esse tipo de experiência aqui, ó, presta atenção, ele existe por 8 milhões de anos. 8 mil anos, quer dizer, por exemplo. Então, em muitos mundos pela galáxia, projetos kármicos, eles são bastante duráveis, dura 10 mil anos, às vezes 15 mil anos. Esse período, por exemplo, a maior parte dos espíritos já viveram. Tá?
mas períodos curtos em projetos planetários. Pelo que eu entendi, esse período de transição, esse período que nós estamos vivenciando agora, onde reencarnou mais de bilhões de almas, segundo ele, é um período mais curto, né, na história da evolução planetária do projeto Terra. Então é um período mais curto e é um período que você observa muita evolução, né? Inteligência artificial, internet. Então, assim, há uma evolução tecnológica muito grande. Porém, tem que ter também a evolução da alma e do espírito, né? Não adianta só evoluir em termos de tecnologia, em termos de ferramenta. Tem que ter também o despertar e o acordar da alma, né? Mas é um período curto. Então é um período que muitas almas reencarnam para viver esse período de transição planetária. Ainda kármicos, com ciência, com tecnologia, né? Livros, conhecimento, é raríssimo. Então, muitos espíritos não viveram esse tipo de experiência na matéria densa, em período kármico. Então, eles pedem para vir em massa nesses períodos aí, porque está se preparando, né, o último estágio, né, evolutivo na matéria para esse planeta, para esse projeto planetário Terra. Porque esse é o fim do projeto kármico, né? Então, nesses períodos que a gente chama de transição, eles são poucos, né? É o período de tempo, por exemplo, 100 anos, por exemplo. O que é 100 anos em 10 mil anos? Né? Não é nada. Entendeu? Então o planeta Terra viveu 10 mil anos, por exemplo, na Idade da Pedra. Na Idade Média, o que a Idade Média tem de diferente da Idade Antiga? Não tem nada. Né? Não tem absolutamente nada. Não tem ciência, não tem tecnologia, só tem burrice ao extremo, né? As religiões cada vez mais arcaicas, decadentes. A Idade Média foi o período das trevas profundas, né? No Ocidente, né? Administrada pela Igreja Católica, né? Mas não mexia na Índia, não. A Índia foi muito diferente, né? Isso é uma coisa mais europeia, mais aqui, né, colonialista e tal. Mas na Índia, na China, a Igreja não teve poder, nunca teve, né? Mas outras formas de religiosidade sempre estiveram presentes, de conquista, de poder. Na antiguidade sempre foi assim, né? Não importa o país, né? Os conflitos eram inevitáveis. Porque o nível de consciência dos espíritos que desciam para esse mundo eram espíritos muito, muito densos mesmo, sabe? Muito rude, muito egocêntrico, né? Ainda impulsionado pelas energias sexuais do corpo biológico que essa alma iria utilizar. É muito importante que vocês conheçam uma coisa. O espírito, quando ele chega pela primeira vez aqui, não importa a época que ele vai encarnar, né? Isso vai depender muito dos impulsos energéticos que ele tinha de um outro corpo que ele usava em outro mundo, em outro planeta, né? Mas este corpo biológico, o espírito ele chega aqui, ele olha para esse corpo aqui, e esse corpo já tem um projeto. Esse corpo precisa comer. Esse corpo ele está programado. Existe uma inteligência artificial nele aqui. Todas as células seguem um padrão de inteligência artificial, porque a vida é uma inteligência artificial manipulada e projetada por inteligências avançadas. A vida não é e nunca foi e nunca será algo natural. Tá? Não existe vida natural, né? A física se contraria totalmente com essa questão de naturalidade da vida. A vida é um sistema altamente organizado e a lei da entropia máxima da física diz que nenhum sistema no universo, né, se organiza sozinho, né? Não tem isso não existe. Então, por esse princípio da termodinâmica da física, nós acreditamos que todas as formas de vida, desde as menores possíveis, são engenharia avançada. Tá? Então, este corpo, ele tem um problema, ele precisa se autorreproduzir. E aí vem o sexo. Vem essa energia poderosa que emana para que ele possa procurar o sexo oposto para se reproduzir. Aí vem o espírito desavisado e entra nesse corpo. Aí ele vai ser praticamente, se ele não tiver muita senso de coisa, ele vai ser 100% dominado por esses instintos primitivos. Por instintos sexuais
Então, você pode ver que 90% da nossa civilização desse planeta vive para comer e fazer sexo, comer e fazer sexo, comer e fazer sexo. Não faz outra coisa. É uma vida. Então, isso que ele fala é bem verdade. O que que acontece? Nós temos os 7 chakras principais, né? O chakra básico, o chakra umbilical, plexo solar, chakra cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, o que acontece? A energia na maioria das pessoas está concentrado ali nos 3 primeiros chakras, que é os chakras mais terrenos, né? Então, para fazer essa energia ir para os chakras mais superiores, você tem que trabalhar sua consciência, seu lado espiritual, seu amor. Então tem que estar trabalhando tudo isso. Mas a maioria, a grande parte das pessoas nesse planeta ainda só faz 3 coisas principais, né? Que é comer, fazer sexo e dormir. Comer, fazer sexo e dormir. Então precisa mudar isso, precisa meditar, buscar autoconhecimento, buscar espiritualidade para ir ativando de certa forma, né, esses outros chakras, né, do chakra cardíaco para cima, que é menos ativado e que precisa ser mais ativado, que são chakras mais ligados ao plano espiritual, né? É um loopingzinho aí, né? Trabalha a semana inteira para ganhar um dinheirinho, chega de fim de semana vai correr atrás de mulher. A única coisa que eles fazem, mete um caminhonete, mete uma roupa lá, mete a música sertaneja, vai lá correr atrás de mulher no boteco. E a mulher faz o quê? Faz a mesma coisa, se pinta, enche a cara e fica procurando os homens, né? Não tem outra atividade superior intelectual. Eu não vejo, né? As pessoas ficam lá, pegam cervejinha, bebe, fica lá, paquerando os homens, tá ouvindo uma musiquinha, um rock and roll e tal. Cadê? Quem está preocupado se tem disco voador, né? Quem está preocupado se tem vida após a morte. Ninguém está nem aí com esse lasco aqui. Então, nosso planeta o comportamento humano é um comportamento 100% previsível. Né? Ele vive em função da energia do sexo. Né? Então, ele se perde nessa missão. O espírito, praticamente, ele é dominado. E instintos muito primitivos o dominam. Então, ele vai para o conflito, ele vai para a guerra, ele vai para os ciúmes, ele vai para lutar pelo poder, para conquistar a fêmea. Todo esse jogo freudiano que Freud já explicou muito bem em suas teorias muito, muito excelentes. Né? Então, aquela velha história que eu pergunto para vocês, né? O que realmente você veio fazer nesse mundo? O que você deseja da vida nesse mundo? Porque o que eu mais vejo na minha frente é a gente reclamando da vida. Puta, que parece muito uma bosta, presidente é uma merda e tal. E eu falei assim, você é uma bosta também. Ele tá falando, né, que as pessoas reclamam muito. Então procure agradecer, faça o teste, faz o teste aí durante pelo menos aí uma semana ou 2. Procure reclamar menos e agradecer mais. Você vai perceber que a sua vida vai melhorar. Porque quando você entra no estado de gratidão, de agradecer por tudo, até mesmo agradecer pelos problemas, pelos desafios que a vida coloca, você entra, suas células, seu corpo entra num estado de harmonia. Ao você vivenciar esse estado de harmonia de forma interna, o seu exterior também se molda, seu exterior também melhora. Então, faz o teste. Substitua a reclamação pela gratidão, ok? Amém. O que você acha que você é? Por que você veio esse mundo? Você está aqui porque você conseguiu uma vaga. Ou seja, você está aqui porque você merece estar aqui. Vamos fazer alguma coisa útil, né? Vamos trabalhar, vamos mudar isso aqui, né? Vamos mudar. Pelo menos eu posso mudar minha própria vida. Não posso mudar o presidente, não posso mudar a Arábia Saudita, não posso mudar o Kim Jong-un lá, né? Não tenho capacidade para isso, mas eu tenho capacidade de raciocinar, eu tenho capacidade de pensar, eu tenho capacidade de meditar, de me descobrir como essa alma interna, o que ela veio fazer, o que ela está fazendo nesse mundo e o que é mais importante nesse mundo. Tá? Muito bem. Então, vamos procurar os grandes mestres e fazer essa mesma pergunta. Né? Vamos procurar Jesus, vamos procurar Buda, vamos procurar Krishna, esses grandes avatares da Terra,
e chegar para ele e falar assim: mestre, qual a coisa mais importante que eu vim fazer nesse mundo? E na verdade, nós devemos perguntar a todo momento, quando você estiver meditando, quando você estiver fazendo sua oração, quando você estiver agradecendo, contemplando a natureza, sempre faz essa pergunta: o que eu vim fazer nesse mundo? Qual o meu propósito nesse mundo? Porque se você não pergunta, se você simplesmente fica vivenciando o mundo de forma automática, sua vida vai ser extremamente repetitiva. A vida passa rápido e você não descobre o seu propósito, quem você é, o que você veio fazer na Terra. Então é muito importante perguntar sempre. Converse com seus mentores, com o seu guia espiritual. Durante a meditação, pergunte, ok? Então, Jesus já responde para você: meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é você entender que você não é desse mundo. Por isso você nasceu e por isso você vai morrer. Buda dizia a mesma coisa. Eu, assim como você, eu nasci, e assim como você, eu, mesmo sendo Buda, eu vou morrer. Porque essa é uma das leis imutáveis deste projeto planetário Terra, e não sou eu que vou desrespeitá-lo. Chegar a este mundo é uma condição, e partir deste mundo é a condição. Por quê? Porque nós não somos aqui, né? Nós não vamos viver eternamente encarnado numa condição dessa. Isso aí é o maior crime que pode ser executado por Deus. Na verdade, o fato de existir a morte é um grande presente de Deus, né? Porque, imagina, seu corpo vai envelhecendo, né? Chega uma hora que parece que a alma, o espírito tá cansado disso. Trânsito, tiroteio, guerra, conflito. Então chega uma hora que a alma precisa voltar para a moradia real, né? A alma precisa se libertar desse corpo. Esse corpo, ele acaba sendo uma prisão para a alma, para o espírito, né? Então a morte, na verdade, é um grande presente de Deus, é uma grande dádiva, da mesma forma que o nascimento também é um grande presente e uma grande dádiva, né? Nós precisamos seguir o que Jesus falava. Você tem que buscar em primeiro lugar na sua vida, a coisa mais importante da sua vida aqui, você acordar. Você acordar que você é um espírito encarnado neste mundo. Vamos acordar. E que você veio de fora para viver uma experiência e um aprendizado nesse mundo. Aí Jesus vai perguntar para você: e o que você está aprendendo? O que você já aprendeu e o que você poderá aprender? Todos os meus contatos mediúnicos, todos os meus contatos extraterrestres, eles nos colocam essa condição. Nós estamos no grande momento do despertar. E todos os grandes homens que foram para os mosteiros das montanhas, lá nos séculos passados, nas montanhas de Wudan, na China, na Índia, nos Alpes suíços, todos os grandes homens buscadores se defrontaram com essa realidade. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso primeiro acordar para entender o que realmente eu estou fazendo. O que pessoas extremamente produtivas, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanta coisa fazendo neste mundo? Na verdade, esse é o propósito de todas as pessoas. Todas as pessoas têm esse propósito de descobrir quem é, de acordar, de despertar para algo maior. Não ficar a vida toda só correndo atrás de mulher, atrás de carro, apartamento, dinheiro, fama, poder, porque isso tudo é transitório, isso não é real. Se é transitório,
significa que não é real, é ilusório. Então todo mundo, o grande propósito de todos é descobrir quem eu sou, é descobrir o que eu vim fazer nesse planeta, qual o meu propósito de vida. E a partir desse momento começar a cumprir o propósito, né? O que eu vim fazer aqui? Se necessariamente eu vou ter que partir. Então, esse é um ponto-chave da questão. Então, eu devo aprender ao máximo as lições que este mundo me oferece. E não ficar chorando e reclamando pelos cantos por qualquer coisinha boba não, tá? Que não vai descer nenhum anjo do céu lá para passar a mão na tua cabeça, tá? Tem 8 bilhões de habitantes aqui no mesmo barco. Vamos enfrentar essa jornada como um grande guerreiro espiritual, né? Então todos nós estamos vivendo em uma escola evolutiva chamada Terra. Tem pergunta, Ju? Como fazer crescer esta semente imortal do coração até virar um corpo divino, para depois migrar a nova consciência para este corpo novo, se tornando iluminado, evitando reencarnação? Então, por que todos os mestres das escolas de sabedoria do passado procuravam uma coisa chamada iluminação? Iluminação não passa de um ato de despertar, um ato de acordar. E o que acontece quando você acorda? Quando você desperta, se ilumina? Simples, você só recorda quando foi a sua primeira encarnação, quando que você chegou aqui na Terra, quantas encarnações passadas você já vivenciou, que tipo de experiência você trouxe de cada uma dessas vidas. Isso é um ser iluminado, é um ser que soma as experiências de vidas passadas, mesmo estando em vida. E o Buda falava uma coisa muito importante para todos nós. Ele falava o seguinte: não se esqueçam que eu sou uma pessoa comum como qualquer um de vocês. E mesmo Na verdade, todo mundo é igual. Por quê? Porque todos nós somos a manifestação de Deus, né? Do divino. Então, todos os seres são uma parte do todo, né? Porém, a iluminação, o despertar, ele é tão importante porque a pessoa, a partir do momento que ela se ilumina, que ela acorda pro lado espiritual, ela começa a levar a vida dela, a guiar a vida dela por um caminho mais espiritual. Ela começa a abrir mão de ilusões da Terra, de ilusão do ego. Então ela meio que se desconecta um pouco desse ego, esse personagem, né, que as pessoas se identificam tanto e acreditam que são, que é o seu nome, né, seu rótulo, seu status social, suas máscaras. Então, ao despertar, o iluminado, ele acaba rompendo com isso, ele acaba meio que se desvinculando e dando menos importância para esse ego, para esse personagem, e colocando energia para o lado espiritual. mesmo sendo essa pessoa comum, eu conquistei a iluminação. Então todos vocês também podem conquistar essa iluminação. Não é algo impossível. É algo que tem que estar realmente sentado na busca interna. Então, iluminação é simplesmente acordar. Acordar e você se lembrar que um dia você foi transportado por uma espaçonave estelar, chegou aqui na Terra, se apresentou para um conselho kármico e eles prepararam o ciclo de encarnações sucessivas aqui na Terra. Tá? E um espírito, depois de um número sucessivo de reencarnações, né, o conselho kármico que organiza esse ciclo de teias atáveis, coloca ele nessa roda de samsara, sabe exatamente quando o momento que ele tem que se desligar dessa roda e partir para um processo de ascensão. Tá? Porque a Terra não tem mais nada a lhe oferecer. Então, a partir daí, esse espírito, né, passa a galgar degraus mais elevados
e pode ser transmigrado para outros mundos, mesmo sem conquistar a iluminação em vida. Espíritos podem conquistar muita iluminação fora do corpo, porque eu falei em média, se vive mais ou menos uns 50 anos em média fora da matéria, né? 50 anos passando a vida aqui em média, né? Hoje é diferente, toda em média, é estatística isso. E 50 anos fora da matéria. Então, 50 anos nas sociedades astrais, o cara aprende muito. Ele é um espírito, ele pode viajar pelas estrelas também, ele pode compreender muita coisa. Então ele vai se iluminar do outro lado lá também. Segundo ele, nós aprendemos aqui, né, no planeta Terra, e nós aprendemos também no plano espiritual. Porque eu acredito que tudo que existe na Terra vem do plano espiritual. Primeiro é criado lá, aí é liberado para se ter aqui, né? Os mentores, quem comanda ali o projeto Terra, libera para ter essa tecnologia aqui na Terra. Então, o computador, por exemplo, antes de ter o computador aqui, já existia o computador lá no plano espiritual. Então, da mesma forma que aqui nós estudamos, vamos para a escola, aprendemos outra língua, aprendemos informática, da mesma forma, lá continua o mesmo processo. Porém, acredito eu que lá é mais avançado. Então lá provavelmente está muito mais avançado, porque a tecnologia vem de lá para cá. Então lá está muito mais avançado do que aqui na Terra. Então, quando nós voltamos para lá, quando desencarnamos, aí tem um mundo de coisas que você pode aprender e evoluir, progredir. Por isso que, né, dizem que André Luiz não encarnou e que ele se iluminou lá, entendeu? Tem espíritas que comentam que a iluminação dele aconteceu lá. Então, acredito que sim, que é totalmente viável você aprender lá, evoluir lá e não precisar ficar encarnando tanto aqui. Mas claro, vai depender do projeto, vai depender dos seus mentores, vai depender dos seus karmas, vai depender de vários fatores, né? E pode dar passos muito elevados do outro lado, que vai queimar encarnações aqui na superfície. Tá vendo? Tem muita forma. O espírito não só evolui encarnado, ele evolui muito desencarnado também. Interessante, tá? meu. Então isso é muito importante vocês entenderem. Vamos lá, Ju. Professor, quais planetas serão transmigrados os espíritos que não farão parte, né, da Era da Luz da Terra? Olha, gente, não se preocupe com isso, tá? Primeiro que a cabeça de vocês só chega até Plutão. Não vai para nenhum outro lugar, né? A nossa galáxia tem 400 bilhões de sóis e vocês não conhecem nenhum trilionésimo disso, né? Você está entendendo? Os espíritas estão chamando de um planeta Quilon aí, né? Que nem ele explica onde que é esse planeta também em termos estelares, né? É muito fácil falar que o planeta fica em tal braço espiral, que um planeta fica lá no núcleo da galáxia. O núcleo da galáxia tem trilhões de estrelas, tem bilhões de estrelas, quer dizer que não vai refrescar muito vocês saberem essas coisas, né? Não vai mudar a sua vida, pode ter certeza. Vai lá, Ju. Qual a diferença entre acreditar que somos espíritos e saber que somos espíritos? Bom, acreditar não leva a nada. Acreditar é fé. Fé é o começo da coisa. Bem, o ideal, né? Eu mais ou menos eu já vi essa palestra, então o ideal é a gente buscar vivenciar. Claro, né? Como ele vai falar, o acreditar é um começo, mas vivenciar. Então procure praticar. Principalmente a meditação. Quando você medita há um bom tempo, você pode desenvolver a projeção astral, que é você conseguir deslocar o seu corpo espiritual, o seu ser espiritual e sair do corpo físico. Ao ver o seu corpo físico ali, ou você pode também fazer isso meio que ali quase dormindo, ao sentir ali o seu corpo roncando, o seu
seu corpo dormindo, você vivo ali fora dele, é uma grande libertação. Você sente que você existe fora daquele corpo, sem aquele corpo. Então é uma prática que todos podem desenvolver, praticar, que com certeza vai ajudar bastante, ok? Vou também ser radical, né? Que crenças não é a verdade. Quantos crentes tem aí acreditando que não existe reencarnação? Coitado, dá dó, né? E eles acreditam, certo? Depois que morre, dá uma dor de cabeça do caramba pra gente do outro lado lá, né? Acredita num Deus e num modelo de céu, que também quando morrem vão dar um puta do trabalho pra gente do outro lado. Então acreditar, né? Você pode acreditar em qualquer coisa, né? Agora, conhecer a verdade é outra história. Conhecer a verdade é outra história, né? Saber que você é um espírito, por exemplo. Saia fora do corpo e fica olhando seu corpo deitado na cama. E você vê que você não tem absolutamente nada a ver com aquele corpo que está deitado na cama. Tá vendo? Você sai, anda, vai embora, e aquele corpo fica roncando lá em cima da cama, não tem nada a ver com você. Você não é aquilo que está ali, aquilo é uma roupa que você deixa. Uma roupa densa, biológica. Não é você. Essa experiência sim te liberta. Essa experiência faz você acreditar numa verdade real. Não é que disseram para vocês, contaram para vocês. Não, é você experimentou. Enquanto você não experimenta nada, você não pode saber o que é verdade. Tá? Você deve colocar no arquivo lá de possibilidade. Tá? Porque você vai ouvir 1 milhão de esotéricos falando 1 milhão de coisas para você, cara. E você não vai poder comprovar nada. Então coloca lá naquele departamento de possibilidades. Um dia você, quando você experimentar a realidade subjetiva, você vai saber quem é que está falando a verdade. Tá? E esse é o ponto-chave da questão. Como se dá o processo pós-morte? Os corpos sutis dissolvem em planos astrais e, por último, a personalidade deixa de existir. Sendo assim, o que permanece para a ascensão ou retornar karmicamente? Muita confusão aí na pergunta, né? Em primeiro lugar, uma pessoa, quando morre, uma pessoa comum, extremamente comum, não vou falar de mestres, espíritos, ascensionados, não. Ela nem sabe que morreu. Ela continua igualzinha do outro lado, carregando o mesmo corpo, carregando as mesmas formas físicas, do mesmo jeitinho, as mesmas lembranças, tudo. Ela não muda absolutamente nada. E demora muito para a gente convencer que ela está morta. Porque ela bate no corpo, ela é densa, ela acha, olha aqui, estou vivo, como é que eu estou morto? Ela briga com você quando você, né? A gente só convence quando traz ela aqui, que anda aqui na e ninguém vê, ninguém conversa com ela, né? São os espíritos. Então, mas dá um trabalho do outro lado, dá um trabalho. Então, não é essa coisa que você falou aí, não. A coisa é muito mais simples. É muito mais simples. Os espíritos demoram para ascensionar, né? Você está entendendo? Demoram para essa personalidade muito rígida formada na Terra se transformar numa outra, né? Uma outra capacidade, uma outra memória, porque são discos diferentes, setores diferentes. Então, não é todo espírito que logo após a morte vai lembrar de vidas passadas. Tem espírito que fica 20 anos lá, não lembra da vida passada. Né? E só vive dando trabalho no plano astral, enchendo o saco dos outros, ao invés de trabalhar, ajudar, fazer alguma coisa útil do outro lado. De tão primitivo, tão chato que esse espírito é. E o problema é que a maioria é assim, né? A maioria é espírito que só dá trabalho, não ajuda em nada. Aqui na... Quanto custa o seu tempo? O que você tem feito com ele? Porque muita gente acha que às vezes tem uma coisa, já está lotado e está abarrotado. Na Terra é a mesma coisa, né? A maior parte das pessoas só enche o saco dos outros. Não fazem nada de útil pro próximo, só fica naquela venha nós ao vosso reino, né? E ajudar o próximo, nunca. Então, demora muitas vidas, né, para esse corpo após a morte
ir aperfeiçoando e tomando consciência, poder entrar em contato com seus acásticos antigos, né? Até que ele está num grau de sutileza, de espiritualidade, que ele pode ascensionar para outros planos, né? E aí, sim, ele pode até dar a segunda morte no mundo astral. Né? Para subir para planos superiores, ele tem que abandonar o corpo astral, ele tem que ir para outro nível de consciência. Outro plano físico mesmo, é plano físico do astral mesmo, mas de uma densidade muito menor do que a própria densidade do corpo astral. Né? Professor, será que a natureza vai aguentar tantos espíritos reencarnando ao mesmo tempo? Não seria esse o fim da era das previsões? Bom, o que acontece quando um cachorro enche pulga em excesso? Chega uma hora que ele dá uma chacoalhada e joga todas as pulgas para fora. Né? Mas é claro que não vai ser bem assim, né? Nós tivemos muitas guerras, muitos desastres, muitos sofrimentos, terremotos, né? Mas agora, talvez, o planeta Terra esteja, graças a Deus, a passar por uma transição de uma forma muito mais consciente, mais lúcida, e com um grande despertar coletivo em cima disso tudo, né? Eu torço para isso, eu trabalho para isso. Eu não sou um professor de desastre, de desgraças. Eu sou muito a favor de uma tomada de consciência. Isso que eu quero para essa humanidade. Exatamente. Será que quem veio a esse planeta recentemente não seja tão evoluído, pois chegamos a um planeta mais desenvolvido? Sim. Na verdade, a maioria das pessoas não são pessoas ruins, aquela coisa toda, né? Não são. Geralmente as pessoas elas não são ruins, na verdade elas não estão acordadas, elas estão adormecidas, né? Boa parte tem consciência de quem elas são, né? Do propósito dela, da missão delas, mas elas não necessariamente são pessoas ruins, né? Ou boas. Mas são pessoas ainda muito presas ao mundo material, ao ciclo vicioso da vida, presas a sexo, preso a todos esses desejos primórdios humanos, poder, dinheiro, grana, sucesso, fama. Eles não são seres que valorizam algo invisível, algo espiritual, algo mais transcendental, né? Talvez seja esse o ponto de convergência, de uma mudança planetária que nós estamos precisando nesse momento. Professor, estamos perto de atingir a massa crítica? Não existe esse negócio de massa crítica, cara. A massa sempre foi uma bosta nesse planeta, ao longo de toda a história. A gente só encheu mais de confusão. Se a gente for esperar ter uma massa crítica para poder fazer alguma coisa, não vai fazer nada nunca. Os grandes revolucionários nesse mundo geralmente são pessoas que fazem acontecer por conta própria. Bill Gates, enfim, poderia dar 1001 Albert Einstein, enfim, 1001 exemplos, né? O próprio Jesus Cristo. Então, e aí, claro, né? Cada um na sua área, né? Mas todos os revolucionários, ou espiritual, ou material, ou tecnológico, que criou alguma coisa, criou uma grande empresa, qualquer um deles, todos eles eram um pouco egoísta e fazia acontecer, não ficava esperando uma massa crítica, não. O plano espiritual vai fazer a coisa independente de massa crítica, não massa crítica, tá? Eles não precisam de massa crítica para fazer um ponto de mutação, um ponto de virada na história da humanidade, tá? Boa noite, professor. Tenho uma dúvida e até que pesquisei a respeito, porém não encontrei resposta. A dúvida é: o que a espiritualidade diz a respeito das pessoas desencarnadas optarem pela cremação? Bom, olha, a cremação para mim é um grande desperdício de comida.
Porque quando você queima o corpo, o cara vira. Pô, isso aqui tem uma massa de carne que bicho vai comer, cara. Tatu vai comer. Tem que dar alimento a um monte de gente, cara. Né? Uma vez, essa história que eu vou contar para vocês, ela é real. Aconteceu com o filósofo Chuang Tzu, século IV a.C., o grande mestre taoísta Chuang Tzu. Então, ele estava no seu leito de morte, né? Já doente, velhinho, e faltava poucos dias para ele partir. Os discípulos reuniam-se em torno dele, né? Inclusive o rei naquela época gostava demais de Chuang Tzu, né? Queria fazer um funeral suntuoso para ele, né? e os discípulos tudo falando para ele que eles iam fazer. Ele falou: não, de jeito nenhum. Eu quero que vocês façam o seguinte: assim que eu morrer, vocês peguem meu corpo e atirem na floresta. Joguem na floresta para que os lobos, né, para que os corvos, para que os abutres e todos os milhafes me consumam. Nossa, os discípulos entraram em paranoia. Falaram: jamais, mestre, jamais faríamos tal coisa com o senhor. Onde se viu, né? Um mestre tanto amado, nós vamos jogar para o mato, para os bichos comer. Não, nós vamos fazer um enterro suntuoso, colocar num caixão e vamos enterrá-lo. É? Aí ele deu risada e falou: oh, seus discípulos, como vocês são tolos, né? Vocês vão me poupar, né, dos bichos da superfície da terra e vão me entregar aos bichos que estão embaixo da terra. Qual é o mérito disso? Esse foi o grande discurso de Chuang Tzu. Depois da morte, cara, você nem vai saber o que aconteceu com o seu corpo. Você nem sente nada. Seu corpo tá lá, pode tacar fogo, pode jogar os milhares, né? Na Índia se tem o costume de queimar os corpos, né, tal, mas tem gente pobre na Índia lá que é muito engraçado, essa história é muito engraçada, cara, eu vou contar para vocês, isso é verdade na Índia. Então você vai lá na beira do Ganges, né, tem todos os crematórios lá, né, e tem cremação, tem vários preços, tá? Né, se você quiser queimar com madeira de sândalo, aquela madeira maravilhosa, cheirosa, aquele perfume, custa tantas, né, tantos dinars, né, aquela coisa tantas rúpias, né? Se quiser mais ou menos, tal, né? E tem aquele o mais barato, dá uma chamuscada no bicho e joga no rio, né? Só dá uma chamuscadinha, queima um pouco, que a madeira é cara lá, né? Pobre é tão pobre que tem nem dinheiro para comprar madeira para queimar o bicho, dá uma tostada no bicho e joga ele meio tostado para os peixes comer no rio, né? Já vai com carninha meio assada, né? E os peixes, piranha, tudo comer lá, né? Mas é isso, cara, não tem partidarismo, se crema, não crema, joga, enterra, não enterra, não faz diferença nenhuma, né? Não vai mudar nada, né? Depois de morto, você tem que se preocupar com o seu ser espiritual, com a vida após a morte. O corpo acabou, morreu e, enfim, vai virar comida de alguma forma. Tem mais perguntas, Ju? Professor, a família que nascemos é nossa escolha antes de encarnar ou não? Depende muito do estado de estrutural de teias kármicas. Às vezes, você encarna com o seu inimigo. Às vezes a família da gente é uma reunião de inimigos de vidas passadas. Por isso que às vezes as famílias, muitas delas têm encrenca do começo ao fim. Não é um manto de paz, amor, benevolência. Se chama no começo da história, a primeira família que vocês fizeram, Caim já matou Abel, já deu uma zebra desgraçada, né? Você imagina então o que seria a família nos dias de hoje, né? Que muitas delas são muito conflituosas, mas isso não é via de regra, né? Tem famílias maravilhosas onde as pessoas se dão muito bem, né? Trilham jornadas harmoniosas. Eu convido vocês todos a assistir o filme, né, que está na internet de graça para vocês assistirem, né, chama E a Vida Continua.
Né? Muito legal, que é praticamente o segundo livro psicografado por André Luiz, depois do Nosso Lar. Aí ele vai mostrar as teias atáveis. Como é que é a reencarnação de um grupo de almas que estava com teias atáveis neste mundo aqui, morre esse pessoal, como que esse pessoal reencarna na próxima vida? Como que o projeto lá em cima, os caras preparam e colocam as pessoas no lugar certo? Assistam e vocês vão ter uma ideia de como o plano astral, o pessoal do comando kármico, né, do conselho kármico, prepara as reencarnações de teias atáveis numa vida. Tá? Eu acho interessante. Isso. Ju, vamos deixar. Me lembra que eu tenho que dar os recadinhos, viu? Vamos dar agora o recadinho. Deixa eu dar os recadinhos. Pessoal, essa semana nós temos uma série de palestras, todas voltadas à ufologia, tá? A taxa é R$35 para quem quiser assistir, né? Ajudar o nosso trabalho. Já no dia 11, amanhã, o tema: a preparação para um contato extraterrestre. Como deve ser a preparação para um contato extraterrestre? Se eu quero ter um contato, o que eu tenho que fazer? Depois, já na quarta-feira, tenho que ser telepata, ou paranormal, ou sensitivo, ou médium para manter um contato? Já na quarta-feira, né? Na quinta, né? Dia 13, como é feita a escolha para um contato extraterrestre? Como é que os ETs os escolhem? Qual o critério que os ETs têm para escolher uma pessoa para dar um contato a ela? Né? Qual, professor, é o melhor local para fazer um contato extraterrestre? Aonde eu devo levar meu grupo? Como eu devo fazer um local, escolher um local para um contato extraterrestre? Depois, já no dia 15, né? Quais pessoas posso levar comigo na tentativa de um contato extraterrestre? Tchan, 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 né? Será que eu posso levar minha namoradinha, professor? Ela é tão bonitinha, tão boazinha, mas é burra que é uma porta, nunca sabe nada dessas coisas, nem nunca se interessou por isso. Estou brincando, tá? Porque às vezes, né, as pessoas montam essas coisas e levam gente que não tem nada a ver com o peixe, né? Verdade. Né? Você está me entendendo? Aí complica, aí não vai dar certo, né? Levar um bando de curiosos no campo não vai dar certo. Então, oi? Aonde que é presencial? No dia 22 e 23, aqui em nosso espaço, nós vamos ter um encontro, que é sábado e domingo, a grande preparação para a chegada dos extraterrestres, né? Aqui em nosso planeta. Nós vamos discutir isso com profundidade nesse final de semana presencial. Venham participar com a gente, tá ok, pessoal? A gente ficará muito feliz em vocês virem aqui em Limeira, conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa pirâmide, a nossa câmara de contato lá, que é a nossa pirâmide, que é uma coisa muito legal que a gente construiu, tá? Beleza. Vamos continuar então? Faça a sua inscrição em nosso site, viu? Nosso site é laersofonseca.com.br. Faça a sua inscrição para essas aulas online e ajude o nosso canal, prestigie essas aulas online, né? Ela nos ajuda muito nessa época de pandemia, passamos por tudo, quem não passou por dificuldade. Só lembrando, essa palestra do professor Laércio é uma palestra mais antiga, tá? Do canal dele, então acredito eu que foi o período da pandemia, tá? Financeira nessa pandemia, né? Todos passaram. E nós não paramos de trabalhar, ficamos concentrando muito nessas aulas online, porque o conhecimento ele não pode parar e nós não podemos parar de trabalhar, tá? Bom, boa noite, professor. Pelas contas do seu projeto Terra, a gente já não estaria com 10 mil anos nesse projeto Terra atual. Esse projeto Terra atual dá praticamente 10 mil. Daqui, ó, dá 5 mil aqui, né? Daqui até aqui dá 5 mil, daqui aqui mais 5 mil. São 10 mil anos de história. Você vê que são 2 períodos, né? Um período sem nada, 5 mil anos sem praticamente nada, dada a pedra. Depois mais 5 mil anos, praticamente só sobe a civilização, a grandes construções, a grandes civilizações.
vai chegar até aqui. E a era do conhecimento é daqui para frente, viu? O conhecimento é depois de Isaac Newton, tal, que antes era uma merda esse planeta. A ciência moderna, ela vem trazer um grande despertar para essa humanidade. Portanto, eu considero os grandes cientistas, Newton, Galileu, Kepler, como grandes avatares enviados pelo alto para acordar essa humanidade, né? Não tenho dúvida disso. Somente o fato de conhecer a realidade dos espíritos e vidas no universo já seria uma forma de acordar, ou tem que conseguir desenvolver habilidades, projeção astral, entre outras. Já é muito bom você ter uma consciência mais expandida, né? O aprendizado, né? Às vezes, muitas pessoas me perguntam, Laércio, por que eu tive que aprender logaritmo na escola, né? Por que eu tive que aprender essa matemática toda se eu nunca usei ela na minha vida? A gente aprende um monte de coisa na escola que a gente nunca usa na vida, né? Mas tem um motivo, né? De certa forma, um aprendizado. Tem coisas, por exemplo, que eu aprendia aprendi na faculdade, aprendi na escola, e eu falava, provavelmente eu nunca vou usar isso daí. Depois de um tempo você usa. Você começa a entender porque as coisas estão interligadas, as matérias, né? O estudo, o aprendizado, ele está interligado, tudo está interligado. Depois de um bom tempo, conforme você vai estudando, vai expandindo a sua consciência, você pode sim estar usando e o mundo dá volta, né? Então todo aprendizado sempre é bem-vindo, né? Né? Professor, por que eu tenho que aprender astronomia? Por que eu tenho que ver outras galáxias que estão a milhões de anos de distância de nós? Nunca vou interagir com ela, que pode explodir, que a galáxia não tem nada a ver com a minha vida, né? Com o que está acontecendo em Júpiter também, não vai mudar nada na minha vida. Eu, como astrônomo, né? Eu sempre passei muito parte da minha vida com a minha cabeça no espaço, não vivia aqui quase, né? Então as pessoas sempre me questionavam a esse respeito. E eu sempre disse às pessoas que o conhecimento, ele tem múltiplas facetas e ele é uma somatória de fatos para compor um ser humano na sua totalidade. É o conhecimento de medicina, é o conhecimento de história, conhecimento de geografia, conhecimento de geologia, química, matemática, física, astronomia. Uma coisa que vai Vocês têm que entender que os homens antigos, eles eram tudo isso ao mesmo tempo. Se você pegar os grandes cientistas da história, né, o próprio Michelangelo, né, Leonardo da Vinci, esses caras sabiam de tudo. Leonardo da Vinci, então, sabia matemática, música, medicina. Ele entendia de tudo, desgraçado, né, engenharia. Era um gênio. Todos esses conhecimentos somados lhe dão uma consciência do seu ser, de tudo aquilo que nos cerca. Muito grande. Claro, pessoal, a gente não pode estar sentado no planeta aqui e achar que a Terra é plana. Não tem sentido lógico, sabe? Eu acho que o conhecimento ele tem um valor muito grande para a humanidade. Ele também nos liberta. Esse conhecimento nos coloca numa condição de liberdade muito grande. Exatamente. Né? E muitos desses conhecimentos nós podemos testá-los como verdades. Esse é o ponto-chave da questão. Né? Não são mais conhecimentos empíricos, tal. Né? Ninguém em sã consciência consegue me convencer que a Terra é plana. Pô, e se pensar que fizeram uma pesquisa no Brasil, o Brasil tem 12 milhões. Depois coloca aí nos comentários do vídeo, você acredita que a Terra é plana? Então, tem pessoas que acreditam, coloca aí no comentário. De terraplanistas, né? Fala, pô, puta que pariu, né? Eu como professor me sinto angustiado, né? Porque, pô, quer dizer que todo o trabalho que a gente fez lá atrás para ensinar astronomia, ensinar astrofísica, parece que para esses 12 milhões eles nunca leram um livro nosso, né? Não, parece que estão querendo retroceder há 10 mil anos atrás, na Idade da Pedra, né? Bom, mas não posso fazer nada por isso. Porque mesmo vivendo um momento tão especial no Projeto Terra, ainda
assim vivemos em meio a tanta ignorância sobre a face desse planeta? Porque as trevas não vão embora, né? As pessoas que estão aqui, elas não buscam conhecimento, elas buscam diversão. Todos vocês com o celular na mão não buscam conhecimento, vocês estão ali se distraindo, se divertindo. Vocês estão buscando, né, preencher a sua vida vazia e enfadonha de porcarias. É isso que um celular significa. Raramente as pessoas utilizam o celular por a sua função primária, que é um instrumento de comunicação, né? Mas ele se torna vazio. Quando a pessoa é vazia, qualquer instrumento na mão dela se torna vazio. Mas quando uma pessoa é altamente inteligente e preenchida, nossa, ele utiliza aquela ferramenta com um nível de sabedoria que vocês não imaginam, né? É bem isso, né? Então a imbecilidade, né, é como dizia o grande filósofo brasileiro lá, né? Ele dizia o seguinte, né? O mundo, né, será conquistado pelos imbecis, né? Não porque eles são inteligentes, porque eles são a maioria, né? A maioria, né? Então, felizmente, né, É verdade. nós temos que trabalhar intensamente para despertar as pessoas, né, auxiliar as pessoas nesse grande despertar da humanidade, né? É o nosso papel. Bom, Quer uma carona? Bom, vem comigo. Agora, deixa eu te contar. Andar de carona não é muito bom não, né? seres humanos canonizados, considerados como santos, passam por processo de reencarnação com oportunidade de um novo ciclo de vida? Não é possível. Esse conceito de canonização é um conceito da Igreja Católica, né? Às vezes a Igreja Católica vê ele como um santo, né? Você entende? Mas às vezes ele nunca foi esse santo que a gente pensa também, né? Às vezes ele tem muitas coisas que ele necessita reconstruir, né, numa outra experiência, uma outra jornada na Terra, né? E nem por isso o fato de você ser sacerdote numa vida te transforma num santo. Santo é um título, né? Mas pode reencarnar sim. Os espíritos que chegaram em massa foram atraídos para cá, para cá. Olha, fica capela, você viu? Foram atraídos para cá pela era da luz que se aproxima? Provavelmente. Provavelmente. A maioria desses espíritos vieram para a Terra para vivenciar esse período de transição. Você vê que ninguém queria vir lá atrás, né? Ninguém queria vir lá atrás. Depois que todos nós, aqui no planeta, já estivermos na era da luz, vamos fazer o que aqui no planeta? Essa é uma boa pergunta. O que nós vamos fazer no planeta depois que a gente entrar na era da luz? Temos muito pouco para fazer. Por isso que a experiência da era da luz é a última etapa da encarnação, a última etapa que o espírito experimenta uma vivência em corpo denso material. É interessante que daí ele vai viver sem dor, sem karma, sem esses problemas que essa vida kármica lhe oferece. Aí ele vive uma total liberdade, uma total, né, não tem a barreira entre o plano espiritual e o plano físico. E ele vive a última etapa, até ele mesmo sentir, não tem mais vontade de ficar aqui. Não tem mais nada que fazer nesse mundo aqui, na matéria, vamos embora. Então ele mesmo resolve abandonar a matéria e ir embora da Terra. Não há morte, guerra, assassinato, doença. Ele vai porque ele deseja ir. Então, era da luz, último estágio e períodos. Na Era da Luz é um período mais curto, um período do Projeto Terra, um período curto, onde a alma, o espírito já tem um nível de consciência muito maior, então ele acaba, num período curto de tempo ali, ele acaba decidindo que é melhor ir para o plano espiritual mesmo, e que lá ele pode ir vivenciar outras experiências em outros locais, né? Então aí é um período curto, né? Relativamente curto. Muito curtos nos projetos planetários. Muito curtos.
Professor, eu sempre gostei desse assunto e as pessoas ao meu redor não acreditam em mim e me chamam de louco. O que fazer para manter a sanidade? E tenho que ficar calado para não ser motivo de chacota. Bom, em primeiro lugar, você tem que procurar sua turma. E você tem que saber de uma coisa, que quando alguém te chama de louco, essa é frase minha, eu que inventei esse negócio. Você tá no caminho Pode certo. ter certeza que você está no caminho certo. É. Porque ser louco, fazer o que essas pessoas fazem todo dia, ir pro boteco a caçar mulher, sabe, encher a cara de cerveja, comer churrasco, bater na mulher, tal. Isso é normal, né? Isso é perfeitamente normal. Né? Isso são pessoas sãs, inteligentes, avançadas, que buscam essa forma de vida diária, né? E agora nós que queremos buscar a alma, o nosso espírito, nosso despertar interior, né, tomar consciência do universo, aí nós somos loucos. Então eu quero ser esse louco aí, tá? Esse louco que eu quero ser. Eu sou o maluco beleza do Raul, né? Pode ter certeza. Professor, eu me sinto muito aberto para o mundo espiritual, porém eu sinto que quero viver ainda as experiências primitivas, como casamento, no mundo. Teria algum problema na minha vida? Oh, meu filho, se você quer se enforcar, a corda tá aí. Pode, quiser pular no poço, pula no poço. Mas depois não vem me encher no saco pedindo para sair, hein? Eu não vou buscar ninguém lá no fundo do poço não, tá? Quer casar, pode casar, vai fundo, né? Se é isso que você tá no seu momento de vida e acha que vai ser um grande instrumento para sua evolução, né? Case-se, né? Boa sorte. Tadinho, né? Eles não sabem o que fazem mesmo. Jesus sempre dizia, né? Pobre ser humano, eles não sabem o que fazem. Né? Professor, nos fale um pouco sobre a sensação de não nos pertencer a esse planeta Terra que nos atrapalha no dia a dia. Bom, isso não deve te atrapalhar, porra. Eu não sou desse planeta, sei disso, e isso não me atrapalha nem um pouco. Muito pelo contrário, só me ajuda a explorar o máximo possível esse mundo aqui, porque uma hora eu vou ter que ir embora. Você está me entendendo? Então não vai ficar chateado, porque ninguém é desse mundo, não é porque eu tenho a sensação de que não sou desse mundo que a minha vida vai virar uma merda. Não, vamos usar a inteligência aí. Ninguém é desse mundo. O conhecimento, ele nos liberta. Quando eu tenho a sensação que eu sei que eu não sou deste mundo, então eu falo assim, então o que eu tenho que fazer para aproveitar esse mundo, as coisas que estão aqui? Eu tenho que aproveitar, eu tenho que aprender, é isso que eu estou fazendo aqui na Terra. Tá? A hora de eu partir, eu vou partir e pronto. Né? É simples assim. Né? Professor, você assistiu o filme Não Olhe para Cima? Qual a sua opinião sobre a sátira? Bom, em primeiro lugar, gostei que você falou que é uma sátira, porque é uma sátira mesmo. Em primeiro lugar, nenhum cientista é tão idiota quanto aqueles dois que botaram no filme, né? Primeira coisa importante. Eu vivo no meio científico e cientistas não são burro e idiota do jeito que colocaram aqueles dois lá no filme, não. E depois, a comunidade científica também não é tão burra assim, principalmente no meio da física, né? Agora, em outros meios aí eu não sei, né? Existe controvérsia. O problema, eles que quiseram comparar tudo isso daí, né? Usar um artifício astrofísico para comparar com o problema da medicina, né? Para comparar com o problema da nossa pandemia que está aí, que muitos são negacionistas, aquela coisa toda, né? O povo não liga, o povo está no celular, todo mundo está... Bom, são duas coisas completamente diferentes, certo? Duas. Então eles deviam usar uma pandemia que matasse todo mundo e não usar um cometa que estava lá no céu. Os astrofísicos não são tão burros assim. No dia seguinte, eles passavam por cima de presidente, passavam por cima de tudo e faziam uma comissão junto com os militares lá e largavam o presidente falando sozinho. Nesses casos, o presidente americano não manda em nada. O filme é retratado muito de forma errada, né? Secretário de Estado do Pentágono que vai resolver o problema. É militar o negócio. Entendeu? O presidente concordando, não concordando, tem que passar por cima do presidente. O presidente nunca teve poder em lugar nenhum. Primeiro, são eleitos de cada 4 anos. Quem realmente conhece, tem poder, é aqueles caras que têm 20, 30 anos de carreira no exército, na marinha, na aeronáutica. Esses caras sabem o que faz. O presidente americano quase nem sabe que existe disco voador, nem sabe das coisas. Né? Porque as comissões secretas não ficam informando esses caras, né? Vai só encher o saco lá e atrapalha, eles não sabem de nada. Né? Então por isso que eles não sabem quase nada, esses caras, sabem superficialmente das coisas, né?
Então esse filme é um filme tonto, um filme babaca. Depois os caras querem comparar, né, nosso presidente Bolsonaro com aquela presidenta, com o Trump e tal. Bom, isso é um problema totalmente do cinema americano, né, do povo americano. Mas que o povo é alienado, é. O povo é alienado. O povo é. Celular na mão, a vida dele, né? Se acontecer qualquer... Ó, se parecer um disco voador no céu, grande, parece lá, todo mundo, porra, lá, tá lá, aquela merda. Mas se ele ficar 1 hora só e depois sumir e for embora, acabou. Todo mundo volta pro celular, ninguém tá nem ligando pro que aconteceu. Certo? Mas o mundo científico não. O mundo científico não vai dormir de noite. Tá? Entendeu? Os cientistas não são burros como colocaram naquele filme, não tão idiota como colocaram no filme, tá? É isso aí, gente. Bom, então tá bom, né, pessoal? Tá? Eu agradeço demais o carinho. Bem, então essa foi a palestra do professor Laércio, tá? O que viemos fazer nesse mundo. Então, sim, o que eu posso complementar é pergunte. Pergunte para sua alma, para o seu espírito, para a sua essência, para o seu eu superior. O que eu vim fazer nesse mundo? Tá meditando? Pergunte. Tá caminhando? Pergunte. Pergunte mentalmente. Enfim, tá lendo? Pergunte. Qualquer coisa que você for fazer, for executar, execute com atenção plena. Vai lavar uma louça? Esteja presente ali, aqui e agora, e pergunte quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, qual o meu propósito, o que eu devo fazer, eu estou no caminho. Automaticamente, conforme você vai colocando energia nessa direção, você vai recebendo mais material, mais conteúdo, mais conhecimento. O plano espiritual, os mentores espirituais vai te ajudando, vai abrindo a sua consciência. Então, o recado é esse. Pergunte bastante ao plano espiritual, coloque energia no lado espiritual, busque autoconhecimento e espiritualidade, tá bom? Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e também escreva aí no comentário. Você já descobriu o seu propósito de vida? Você sabe o que você veio fazer nesse mundo? Escreva aí no comentário se você já descobriu o que você veio fazer nesse mundo. E outra, você está cumprindo, você está executando o que você realmente veio para aprender, para evoluir nesse mundo? Então coloca aí no comentário, ok? Gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e deixar o seu like e se inscrever no canal, considere se tornar membro do projeto de unificação com todo, com valores de apenas R$ 11,60. Clique no link na descrição do vídeo para saber mais sobre as vantagens do projeto de unificação com todo.